Vamos fazer a leitura, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Na primeira carta do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João. Vamos ler no capítulo 2 dessa carta. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeira nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Desculpa. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai.
Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos continuar um pouco aqui. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém. Aqui nós vemos uma das cartas desse homem de Deus, que foi um apóstolo muito próximo de Jesus Cristo. Tão próximo que ele se recostava no seu seio, quando ele falava e explicava. Ele gostava muito de ouvir o Senhor Jesus falar. E a gente percebe no linguajar do apóstolo. Os irmãos já viram quando um pai é muito bom e o filho gosta muito do pai e passa a admirá-lo, a gostar do jeito dele tratar, dele falar. E o menino vai crescendo, ele vai assimilando algumas coisas que ele vê no pai que são muito boas. O jeito, algumas expressões. E chega um ponto que acontece que o filho, ele tem muitas coisas que são do pai, porque ele admirou, gostou, viu que era bonito, e ele fala, e muitas vezes reage como o pai reagia. E quando às vezes ele perde o pai, ele costuma dizer, meu pai costumava falar assim. João viveu tão perto de Jesus Cristo que ele adquiriu um jeito de falar que eu acho que era do Senhor Jesus, porque é muito amoroso, muito bendito, muito santo, muito puro. Os irmãos percebem isso? Ele se dirigindo à igreja, um dia desse eu trouxe isso aqui. Olha como ele chama, como ele fala com a igreja. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. O que estava em Jesus Cristo passou para ele. E ele agora falava como Jesus Cristo falava. Meus filhinhos. E hoje a palavra para nós é essa, meus filhinhos. É assim que Deus trata a igreja. É muito carinho, não é, irmãos? Nós não merecíamos esse carinho aí. Eu escrevo para você essas coisas, meus filhinhos. Quando a pessoa fala tão doce assim, não tem como revidar, não é, irmãos? Diz que as palavras suaves, elas são como favo de mel. E a doçura no falar aumenta o ensino. Tem repreensões que são feitas de uma forma tão suave que a pessoa morre de vergonha de escutar a repreensão e não tem coragem de abrir a boca, porque a repreensão é feita com tanta doçura que a pessoa não tem argumento mais para falar. Mas quando a pessoa é bruta, uma resposta bruta promove outra resposta bruta. Mas uma resposta muito mansa, até a pessoa quando ela está muito nervosa e brava,
E ela chega perto de uma pessoa muito doce, muito calma. E aquela braveza encontra uma calma tão maravilhosa, uma resposta tão branda, que aquela raiva, ela se dissipa. Porque está escrito a resposta branda, a resposta suave, gentil, ela desvia a ira. Isso é o caráter de Jesus, que estava estampado em João. E que bom seria se estivesse em mim e em nós. Esse mesmo jeito de ser, essa mesma natureza. Porque todo filho traz consigo uma carga genética de seus pais. Traz. E como nós não fomos gerados biologicamente em Jesus, fomos gerados pela palavra, mediante o Espírito que nos foi dado, nós devemos trazer não carga genética, mas devemos trazer toda a personalidade, o caráter de Jesus para dentro de nós. E tentar agir como ele agia, falar como ele falava. Ele é tão humilde que ele falou assim: não precisa do discípulo ser maior do que o seu Senhor. Falando de si mesmo, como se fosse possível um ser humano chegar até perto dele. Mas olha a linguagem dele: basta seus discípulos ser como o seu mestre. Nós nunca vamos ser assim, claro que não. Mas se nós tentarmos caminhar na direção dele, nós vamos melhorar muito. Porque o mundo tem um padrão de valor cada vez mais caído. Se nós olharmos para o mundo, nós perdemos o nosso alvo. Mas se olharmos para Jesus, cada tempo que passar nós vamos ficar melhor. E à medida que nossos sonhos murcham, a nossa fé se revigora. Enquanto a pessoa está correndo atrás da vida, corre para cá, corre para lá, agita-se aqui, agita-se lá. É a vida agitada pelo vento das demandas, dos compromissos, do trabalho, da diversão, dos lazeres. O vento sopra e o homem corre para cá, corre para lá, a mulher corre para cá, para lá, compra, vende, casa, descasa. Tanta atividade, como se estivesse cheia da eternidade em si mesmo. Mas daqui a pouco começam a murchar os sonhos, o tempo passa. Eu considero uma grande misericórdia de Deus é nós ficarmos velhos. A velhice é a bondade de Deus espelhada em nossa natureza. Porque à medida que a pessoa vai perdendo as ilusões, o sonho, Deus dá para ela uma chance. Escuta, você não quer refletir um pouco sobre a eternidade? Você não quer pensar um pouco o que vai ser daqui uns dias, quando você tombar, o que vai ser feito de você? Que as pessoas que não conhecem a Cristo, não têm vida com Ele, eles têm uma insegurança tremenda no que acontece após a morte. Mas eu tenho absoluta certeza de que quem conhece a Cristo, ele não tem dúvida nenhuma do que está atrás da porta da morte, até porque essa porta da morte, ela mudou de nome, agora é a porta da vida. Sabe por quê? Porque no dia que nós morrermos, nós encontraremos com a vida. Por isso que o Senhor falou: aqueles que creem em mim não morrem. Claro que o corpo morre, mas estava dizendo da nossa natureza espiritual. Vão passar dessa vida para outra vida. Enquanto todo mundo lá fora lamenta, chora, o homem e a mulher sincera já encontra a paz definitiva. Cessar os combates. O ruído das ruas cessou. É outro mundo, é outra dimensão. Essa é a realidade do cristão. E para nós estarmos lá, temos que amoldar o nosso jeito de ser com o jeito de Jesus. Eu cuido que o maior apóstolo que passou por aqui, o maior pregador que conseguiu chegar até nas excelências dos mistérios de Deus, não digo que seja maior como pessoa, que só Deus que pode avaliar isso, mas como instrutor, foi Paulo. Foi Paulo. Foi o homem que mais andou nos mistérios de Deus. Não tinha essa intimidade que João tinha com o Senhor, de aconchego, mas ele foi muito longe. E a expressão dele foi essa. Com ousadia ele falou isso. Ele se aproximou tanto daquilo que o Senhor queria, buscando servir a Cristo, que ele chegou a dizer: sede meus imitadores. É muita ousadia isso, né? Falou para a igreja: passem a me imitar, porque eu vou fazer uma afirmação para vocês. Se vocês me imitarem,
vocês vão acabar imitando a Cristo, porque eu abandonei minha vida para imitá-lo. Esse é o ensino dele. Eu já não ando mais por mim. Ele tinha a sua glória como hebreu, porque era uma glória. Ele falou: eu sou hebreu de hebreus, ou seja, a minha família é puro sangue. Circundado ao 8º dia, porque a lei determinava a circuncisão ao 8º dia. Olha que interessante, ele foi fazendo a história dele. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo a justiça da lei, eu fui irrepreensível. Todavia, irmãos, eu reputo por esterco tudo isso aqui. Para mim, toda essa legalidade que a lei me dá. E tem muita gente querendo voltar para a lei, engraçado isso. Paulo, que estava lá, percebeu a graça, falou: eu reputo por esterco. E tem muitos irmãos querendo voltar ao judaísmo. Paulo saiu de lá. O Senhor Jesus falou assim: eu tenho ovelhas em outro aprisco. Ele estava dizendo o seguinte: fora do judaísmo, eu tenho outras ovelhas, vou juntá-las num grande aprisco chamado graça bendita de Deus que está entre nós. Se você quiser ser assim, a palavra te recomenda e te incentiva: siga nessa direção. Hoje as pessoas imitam um modelo errado, irmãos. Sabe, numa forma, você põe numa forma, olha, por exemplo, a produção em série de peças, de brinquedos, de máquinas, o que seja, tem uma forma. E toda produção é fidedigna à forma aonde ela foi colocada. Então a forma, ela delineia o contorno daquele corpo que vai ser ali moldado, um boneco, uma mão, um pé, um braço, um brinquedo, uma peça, uma engrenagem, tem a forma. E nós também temos uma forma. Nossa forma é Jesus Cristo. Ele tem um modelo que foi dado como nós vamos encaixar lá dentro. Se nós não formarmos dentro do padrão dele, nós vamos realmente parecer com ele naquele dia, no grande dia do Senhor. João se preocupava com isso. E ele falava aqui com muito carinho: eu escrevo isso para vocês não pecarem. Porque a preocupação do João, do apóstolo João, que ele já sabia o grave prejuízo que o pecado faz. E nós vivemos uma sociedade hoje que relativiza o pecado. O pior de tudo não é que o mundo faça isso, porque o mundo fazer isso é normal. O pior é quando isso vem para dentro da igreja. O pior é quando tem pessoas na igreja que começam a acreditar que realmente o pecado não é um problema sério. E quando são ensinados que eles podem pecar, não tem problema. Afinal de contas, a regra é essa: você crê em Jesus? Crê. Não mata e não rouba? Não, não mata e não rouba. Então, segue adiante, você vai ser salvo. Não matar e não roubar não é nem dever primário de cristão, é dever de qualquer cidadão. Não matar e não roubar. O cristão que fala eu não mato e não roubo, vem daí. Tem muita gente no mundo que não conhece Cristo e fala mais do que isso. Não matar e não roubar, é claro que cristão não pode matar e não pode roubar, mas muitas pessoas fazem isso. Do cristão se requer muito mais do que isso aí. O pecado, irmãos, vocês já viram como atua o vírus? É um corpo estranho. Ele entra no corpo, o corpo começa a ter problemas. Desde as coisas simples como uma influenza, uma gripe, até problemas mais complicados. Tem tipo de vírus que ele entra no corpo, o corpo reage e começa a ter reações, febre, e começa. Tem aí essa chikungunya, a dengue, vai abaixando as plaquetas. Se não tomar um tratamento médico, depende do caso, a pessoa morre. É um vírus, mas entrou dentro da corrente sanguínea e colocou o corpo em colapso. O pecado, ele faz exatamente isso. Ele entra dentro da igreja, vai colapsando a igreja. Se não tomar cuidado, tem igreja local que, se não tratar, morrem muitos lá. Porque o pecado, o vírus se alastra e o pecado vai se alastrando. Com
a relativização do pecado. A cruz de Cristo não foi para manter ninguém no pecado. Nós pecamos, todo ser humano peca. Mas a recomendação é essa: pecou, tem que arrepender imediatamente. E não é falar eu arrependo, porque isso em qualquer um fala. O arrependimento do pecado implica em mudança de comportamento. Arrependimento quer dizer, mudei meu comportamento porque eu pequei e não quero pecar mais. Mesmo que eu caia outra vez, caio contra a vontade por fraqueza e me levanto outra vez por fé. Eu não posso relativizar o pecado. Eu não posso achar que pecado, isso tem acontecido. Porque muitos têm acompanhado aí certas instruções, certas doutrinas estranhas. E eles estão acreditando que eles podem pecar, não tem problema. Até coisas que não dá para pregar, eles acham que pode praticar entre eles. Irmãos, a palavra de Deus, ela é para formar a pessoa santa, pura. Veio para modificar a sua natureza. Porque isso os homens naturais têm. Nós temos que ser diferente. Agora ele fala, se você pecou, arrependeu, fica tranquilo, porque tem um advogado lá em cima. Tem alguém que vai interceder ao seu favor. Ele pecou, mas está arrependido, está chorando. Nós vamos acertar. O sangue de Cristo cobre o seu pecado no seu arrependimento. Mas é isso que ele está ensinando. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e vai longe, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vocês entendem isso aqui? O que está dizendo aqui João é o seguinte: o sangue de Jesus não foi para um grupo seleto de pessoas, só eles que vão ser salvos, não. Todo ser humano que crê em Jesus e aceitar a sua palavra, o sangue de Jesus cobre a miséria dele. Portanto, ser salvo depende unicamente de nós aceitarmos Jesus pela fé e vivermos segundo essa fé. E ele fala, e nisso sabemos que o conhecemos. Como que alguém pode falar, eu conheço a Deus? Bom, conhecer a Deus só tem um jeito, é se o Espírito de Deus estiver em nós, porque ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus que nele está. E como que eu sei que o Espírito de Deus está em mim? Bom, há muitas maneiras, mas uma que João ensina aqui é o seguinte: se nós guardamos seus mandamentos, se a palavra dele está guardada em meu caráter, na minha forma de vida, se a minha vida reflete que eu guardo a palavra, eu posso guardar com certeza a segurança no meu coração de que eu estou caminhando com ele. Agora, se eu contrario a palavra, se eu vou de contra a palavra, eu não posso afirmar isso aqui. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aqui se conclui uma segunda coisa, irmãos. Eu não posso ter amor de Deus de verdade se eu não guardar a palavra dele. Quem não guarda a palavra de Deus não tem amor de Deus, ele mente. Para eu ter o amor de Deus, eu preciso de guardar a palavra dele. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É a imitação que Paulo fez de Jesus. Ele está recomendando, se você quer andar com Deus, imite a ele. Como? Imitando Jesus. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, que ele fala daquilo que já conheciam na lei. Agora aqui ele fala, eu vos dou um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Mas o mundo está cada vez mais em trevas. Como que as trevas vão passando se nós estamos vendo adensarem as trevas? É para a igreja, é para os santificados, é para aqueles que estão andando em Cristo, que estão guardando a palavra. Para esses tais as trevas vão passando. À medida que você vai vivendo, à medida que vai envelhecendo, santificando, orando, buscando, as trevas vão te deixando. Até vai chegar um tempo que dentro de nós não tenha muita sombra mais. Porque a luz de Cristo vai brilhando dentro de nosso ser, tirando as nossas sombras, até que nós possamos ser dia perfeito. A palavra de Deus fala que o homem é como a luz da aurora, vai brilhando. É como um dia quando amanhece, quando ainda o dia não amanheceu, as sombras cobrem a terra, mas não é noite densa, não é treva pesada. Mas à medida que o sol vai se apresentando, ainda antes dele subir, os raios dele já trazem uma luminosidade lá nas bordas.
Mas quando o sol se põe no pino, é dia pleno. É precisamente isso. À medida que Cristo ele vai encontrando espaço em nós, a palavra, a glória, o Espírito vai tirando nossas trevas. Vai chegar um dia que nós não teremos nenhuma treva em nós. Seremos dia. O Senhor fala assim, olha, quem anda nas trevas tropeça. É quem está no mundo. Se nós imitarmos o mundo, se o vírus do pecado está entre nós, nós não estamos na luz. Quem anda nas trevas tropeça, e nem sabe em que ele tropeça. Mas quem anda na luz não tropeça. Eu sou a luz desse mundo. Ele é o sol desse mundo. É o sol seu. E quanto mais passar o tempo, mais ele quer que brilhe a luz dele dentro de você. E que as trevas que a natureza humana nossa traz consigo sejam dissipadas. Nós temos em nossa natureza humana o pecado, latente, muitas vezes. Ele está quieto, mas se nós deixarmos ele despertar, ele se torna um vírus perigoso. Ele só pode ficar anulado, encapsulado, se nós tivermos a fé imitando Jesus, para que esse vírus não se propague no corpo da igreja. Cada um de nós deve buscar a sua santificação pessoal. Santificação você não encontra na busca de dom, não. Santificação é promovida pelo seu dia a dia, pela sua oração, pela sua busca, pelo jejum, pela fé, por escutar a palavra, por ler a Bíblia, por clamar a Deus, por pedir misericórdia. Toda vez que você tropeçar, você fala, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. E quando você fala, eu me arrependo, Deus está no céu, fala, e eu te perdoo. Glórias a Jesus. Bem-aventurado é o ser humano, aqui. O homem e a mulher de Deus, que confessa, Senhor, eu tropecei, mas eu estou arrependido e não quero tropeçar mais. Eu te dou a mão, te levanto e segue comigo adiante. É assim que ele faz. Nós não temos que ficar pondo pano quente em cima de pecado, não, irmãos. Ah, mas o mundo mudou. O mundo mudou, mas Jesus Cristo não mudou, a palavra dele não mudou. Tem muita igreja, irmãos, muitas denominações religiosas, eu não estou falando mal de nenhuma, mas tem muitas aí, que o pecado já não faz diferença nenhuma. Vive igual quem está no mundo, olhando para as pessoas lá dentro, não sabe se está no mundo ou se não está. Quando as pessoas olhar para você, tem que falar, é crente. Tem que olhar para você e falar, é servo de Deus. É serva de Deus, no jeito de falar, de comentar, de viver, de vestir, de andar, de negociar. Eu vejo Cristo nos seus olhos, eu vejo Cristo na sua boca, eu vejo Cristo nos seus negócios, no seu trabalho, eu vejo Cristo na sua casa, eu vejo Cristo nos seus filhos, eu vejo Cristo em você. Glórias a Jesus, que eles vejam Cristo em você, porque toda vez que alguém fala, eu vejo Cristo em você, Cristo no céu vai falar, glórias eu dou pela obra que está realizada na sua vida. É nisso que está a glória de Cristo, é ver o resgate maravilhoso, é tirar do fundo do poço, da lama, do pó, seres humanos falidos, e levantá-los até a altura da espiritualidade, e falar, você agora se parece comigo. É a palavra de Deus, a proposta dele conosco é essa, irmãos. Não se misture com as coisas mundanas. Essa pregação incomoda muita gente. Incomoda. Porque viver na sombra, irmão, Cristo sem cruz, sem compromisso, não é Cristo, é mentira. Cristo que não te faz refrear sua carne, não é Cristo, é filosofia. A graça de Cristo não é teórica. Isso aqui, a graça de Cristo não é teoria. Teoria é filosofia, religião. A graça de Cristo é prática cotidiana. Cristo não busca filósofo. Cristo não está procurando filósofo, nem teólogo. Cristo está procurando crente transformado pelo Espírito Santo. A graça de Cristo transforma, muda. Um homem e uma mulher, quando Cristo entra nele, não é a mesma pessoa mais. É tanta mudança que a palavra fala, nasceu outra vez. E lamentavelmente na igreja tem muitas pessoas que nunca nasceram outra vez. Entram no nosso meio, aqui fala, irmão. Vivem no nosso meio, fazem escândalo no nosso meio, arrastam irmãos e irmãs para o pecado, estão no nosso meio. Mas são pessoas virulentas. E eu tenho que ter discernimento para saber com quem eu ando. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Mas com homem santo e mulher santa você fica mais santo. Com prática de santidade. Santidade não se alcança em busca de dom, hein? Santidade não se alcança pela leitura de livros. Você pode ler o livro que você quiser, você nunca vai ser santa pela leitura. Você vai ser santa e santo pela prática de vida cristã com Jesus Cristo, com o Espírito Santo ministrando poder sobre o seu pecado que está no seu corpo e no meu corpo.
E é claro a doutrina, né, irmão? Olha o que eu falei aqui, aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Se você deseja mal para alguém, você está em profunda trevas. Quem deseja mal para o seu irmão não conhece a Deus. Quem conhece a Deus deseja o bem. Não sou eu que falo, a palavra é bem clara. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Veja em qual posição que você está, irmão. Onde você estiver ouvindo essa palavra, veja como você está. Se você está em Cristo ou se você está fora dele. Se você está em Cristo, você não deseja mal para o seu irmão, não fala mal dele, não ataca ele, não quer destruir aquele que Cristo levantou. Você não pode condenar aquele que Cristo justificou. Você não pode matar aquele que Cristo deu vida. E você não vai conseguir destruir aquilo que Deus edificou. Aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É forte, não é? Essa é a doutrina de Cristo, é a palavra de Deus. Quer andar com Cristo? Beba dessa água, vivencia essa doutrina. É ela que nos muda. Não adianta ficar dando tapinha nas costas, irmão. Você é muito crente, está indo bem. Está indo bem nada. Se está vivendo o pecado, está indo muito mal. Se está falando mentira, está indo muito mal. Está indo bem se tiver santificado. Você está sofrendo muito para ser crente? Não tem problema. Está tudo dentro do que foi acertado conosco. O Senhor falou, no mundo tereis aflições. Eu não chamei vocês para a paz, eu chamei vocês para a guerra. A paz se estende dentro do coração pelo Espírito que está em nós. Mas do lado de fora é guerra. Aqui nós estamos em pleno campo de batalha. Filhinhos, escrevo-vos. Que palavra bonita. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ele insiste nisso. Filhinhos, observe isso. O perdão do pecado implica que você tem que andar sempre buscando santidade. Mas eu peco. É verdade, mas arrepende, conserta, acerta o passo. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. Olha que bonito, para os moços daquela época. Já imagina os moços de hoje? Aqueles moços firmes diante do pecado, a tentação, o moço ou a moça, com a força dos seus hormônios, mas estão lá firmes no Senhor. Senhor, me santifica, me guarda para o meu casamento. Quero casar dentro da honra da palavra. Crente fiel, casa virgem, dentro da palavra, preserva a sua honra, preserva a pureza do seu corpo. Sobe diante de um povo no casamento, fala assim, 2 moços que lutaram, venceram o dragão aqui, ó. Mancebos, escrevos porque venceste o maligno. Coisa mais linda que tem quando vem um moço e uma moça despedindo a reunião da mocidade. Dou graças a Deus que Deus me guardou até hoje. Venceste o maligno. Não abra mão dessas coisas, moça. Moço, não abra mão dessas coisas. Suba ao casamento pura, limpa. Isso é a doutrina de Jesus Cristo. É a pureza do Evangelho. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Moço e moça, onde quer que você esteja nesse mundo, guardando a palavra, o Senhor está contente com você. Deus está contente com você. Você tem guardado, lutado para se manter pura e puro nesse mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É claro, irmãos, como que pode o amor de Deus estar em alguém que ama o mundo? O que é amar o mundo? Amar as coisas que o mundo tem de pecado, é isso. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São 3 facetas, grandes áreas, onde o inimigo atua fortemente. A concupiscência da carne. A nossa carne é atraída para o pecado. Todo ser humano tem atração para o pecado, porque dentro de nós, infelizmente, nós temos esse problema conosco na nossa natureza humana. O pecado habita em nós. Ele só pode ser refreado pela palavra de Deus, mediante o Espírito Santo que nos foi dado. Então, se eu seguir a concupiscência da minha carne, eu vou tropeçar na minha caminhada para o céu.
Por isso ele fala: não ameis o mundo. Se você der vazão à concupiscência da sua carne, você vai perder a amizade com Deus. A amizade com Deus implica mudança de comportamento. Olha o que ele fala, irmãos: a concupiscência dos olhos. Vocês já perceberam o que está acontecendo hoje, irmãos? Faz algum tempo as crianças são distraídas em filmes, em jogos. Eu vi algum desses jogos, irmão, são pessoas dando um soco na outra, facada, tiro, os inimigos morrem. Sabe o que vai acontecendo devagarzinho? É igual essas lutas. As pessoas vão assistindo luta, um soca o outro, dá um murro nele, e chega um momento que a pessoa passa a torcer para um deles. Aí quando ele bate no outro e esmurra, a pessoa fica alegre. Aquele que eu torcia está vencendo. Sem a gente perceber, o inimigo vai transferindo o sentimento dele para dentro de nós. Nós ficamos contentes quando alguém apanha, é esmurrado. Vocês percebem isso? Sutilmente o inimigo transfere para dentro do ser humano aquilo que é próprio dele. Ele quer ver o ser humano ser esmurrado, ser machucado. Sangue, jogos com sangue. As nossas criancinhas estão sendo, sabe o quê? Insensibilizadas gradativamente. Vai chegar um tempo que ela não se incomoda mais com morte, com o ser humano. É uma insensibilização gradativa. Essas lutas aí que tem, pessoas no ringue, eu já vi isso aí. A pessoa até levanta da poltrona quando está assistindo, o outro dá um soco, cai o outro, não sei, levanta. No futebol, quantas pessoas perdem a amizade entre família, porque está torcendo para um time, e a torcida, que era uma coisa parece inocente, vira um conflito familiar, porque alguém da família torce para o outro time. Daqui a pouco estão batendo boca por causa de um jogador de futebol, por causa de um campeonato. Uma amizade acaba, uma família se divide. É o inimigo transferindo para dentro do ser humano aquilo que é dele. Quantas pessoas no celular, na televisão, vão olhar, perdoa falar isso aqui, irmãos, mas é a palavra de Deus, assistem pornografia, cenas vexamatórias, feias, horrendas. Aquilo transfere para dentro do ser humano o que é próprio do inimigo. Sabia que o olho é a luz do corpo? E assim fala para: se teus olhos forem trevas, quão grandes serão tuas trevas? O que é que nós andamos? Irmã, irmão, você que está ouvindo essa palavra, o que você anda vendo? O que seus olhos estão olhando? Porque pelo que você sente, pelo que você dá vazão, pelo que você olha, você vai ser amigo do mundo, vai perder a amizade com Deus. Temos que olhar com atenção o mundo, irmãos, com atenção. Tem coisas que eu olho, mas não fixo minha atenção. A coisa é tão séria, e a doutrina é tão santa, que vai mais longe. O Senhor Jesus falou assim: se você, e não é só para homem não, é mulher igualzinho, vale para as irmãs, para todas as mulheres a mesma frase: se você olhar para uma mulher, olhando o corpo dela, se você cobiçar essa mulher no seu coração, cobiçar essa mulher, eu falo para você, no seu coração você já adulterou. Vocês percebem isso aqui? Nós temos que lembrar que nós somos, olha que é isso, irmão, Deus habita dentro de você. Vocês acham que é pouco isso aqui? Então quando nós fazemos as coisas, nós temos que olhar com o olhar de Cristo. Viu uma coisa feia? Desvia seu olhar. Não fixe os teus olhos naquilo que te comprometa com Cristo. É a concupiscência dos olhos. Os olhos nunca se cansam. Nunca vi alguém falar assim: eu cansei de olhar, vou ficar de olho fechado. Você olha o dia inteiro, levanta, continua olhando, você não cansa de olhar. Mas olha a coisa boa, leia a coisa boa, para que o mal não te atinja. E a soberba da vida, como nós vivemos um mundo onde as pessoas são soberbas, irmão. A tecnologia, a facilidade, o próprio conhecimento nosso que é tão bom, a ciência é tão boa, mas a ciência faz bem e faz mal. A mesma ciência, irmãos, que produziu tanto benefício como a física,
ela tem feito tanto benefício, tem várias tecnologias hoje, inclusive dentro dos hospitais, que foram fruto de pesquisa no campo da física. Esse mesmo nível de conhecimento foi usado uma vez para produzir arma de destruição em massa, armas nucleares. A mesma ciência que promoveu tanta descoberta na área da química para fazer purificação, tanto tratamento que é feito com base em conhecimento químico, produzem armas de destruição em massa química. A biologia, a ciência médica, que produz quantas vezes um médico, irmão, numa sala de cirurgia, 10, 12 horas lá dentro, suado, cansado, ele salva uma vida, ele sai contente, Já ouvi relatos médicos, graças a Deus eu salvei meu paciente, fica contente. Ele fica triste quando ele perde um paciente. Mas essa mesma ramo de conhecimento, tem uns usando para fazer aborto. Usando para fazer coisas que não dá nem para falar aqui. O conhecimento da ciência que faz a produção de grão, com cruzamento de grãos, consegue fazer a produção de grãos. Uns produzem drogas. Olha o que aconteceu com o mundo. Quem é que consegue segurar hoje o narcotráfico no planeta? A soberba da vida, as pessoas querem dinheiro, poder. Droga dá poder, eles vão para a droga. Aborto dá poder, dá dinheiro, alguns vão fazer aborto porque quer dinheiro. E o homem é soberbo, esquece que vai prestar conta. O que vai acontecer depois daquele dia, irmãos? Aqui fala a soberba da vida. Por isso, irmãos, que o Senhor fala, considerai os outros maiores do que você mesmo. Isso aqui é contra todo o caminho humano. Nós sermos humildes é a forma mais inteligente de viver, e não é fácil, mas é a proposta do Senhor. Não dá para pegar toda a palavra, mas no finalzinho, que fala, vedes quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, nós recebemos um direito de ser chamados filhos de Deus. Nós não éramos filhos, fomos adotados como filhos na cruz de Cristo. Ali, na cruz, Ele desfez a nossa inimizade, o seu sangue cobre para sempre nossas misérias. Crendo nele, vivendo com Ele pela fé, nós temos essa adoção maravilhosa. Todos que viverem com Cristo, naquele dia, vão entrar como filhos adotivos. E o adotivo tem o mesmo direito do filho natural. Quem é o filho legítimo? O nome dele é Jesus. Esse é legítimo. Nós não somos legítimos. Ele é legítimo. Mas ele tem direito, como filho legítimo, de fazer um testamento. Olha, eu quero fazer uma adoção. Foi o que ele fez. É uma adoção universal. Todo mundo que quiser ser adotado como filho de Deus, eu sou o herdeiro, eu tenho direito. Eu vou escrever um testamento. E o testamento é esse. Todo mundo que me aceitar como filho de Deus, sabendo que eu represento meu Pai, e me conhecer a mim como representante de meu Pai, vai ser herdeiro. E ele lavrou isso na cruz, porque todo testamento só tem valor quando morre o testador. Jesus morreu na cruz, e o testamento foi lavrado lá. E agora nós somos herdeiros. Por isso que ele falou, eu vou para o Pai, e vocês devem ficar alegres com isso, porque se eu não for, não posso mandar o Espírito Consolador. Agora o Espírito está entre nós, e nós já somos herdeiros, já está lavrado lá. Como que você vai tomar posse dessa herança? Eu expliquei isso um dia, irmãos. Se você dividir infinito por 2, você sabe que continua infinito? Quem conhece matemática sabe isso. Você pode dividir no infinito, ele continua infinito. Uma pessoa tem uma herança grande, quando ele divide a herança diminui muito. Mas lá no céu não. Ele dividiu a herança não diminui nada. Todo mundo tem direito. E ela não fica pequena para ninguém. Você foi chamado e chamada como filho de Deus, com direito à herança eterna. Dá glória a Deus na sua vida. Dá glória a Deus nos seus atos. Dá glória a Deus nos seus olhos. Dá glória a Deus na sua natureza humana. E Deus será glorificado perante todos por você.
pelo seu jeito de ser. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.